O gênero Sarcoptes possui um tamanho que varia de 0,3 a 0,6 milímetros, com gnatossoma cônico, sendo longo e largo. Seu idiossoma possui estrias transversais, dorso com espinhas triangulares e ânus terminal. 4 pares de patas curtas, sendo que a primeira, segunda e quarta, os machos possuem ventosas, já as fêmeas, no primeiro e segundo par. Além disso, seu pedicelo é longo e simples. Em ambos os sexos, os pré-tarsos dos dois primeiros pares de pernas apresentam garras no empódio e puvila em ventosa, ligada a um pré-tarso longo e pedunculado. O puvila em ventosa ajuda o ácaro a se agarrar ao substrato conforme se move. O terceiro e quarto par de perna na fêmea e o terceiro par de perna no macho terminam em cerdas longas e não apresentam pulvículos pedunculados. O aparelho bucal tem aparência arredondada. Esses ácaros não possuem olhos ou estigmas. As cerdas dorsais são fortes e semelhantes a espinhos. O ânus terminal é ligeiramente dorsal. Há uma série de variedades de sarcóptes, adaptadas a hospedeiros que diferem sutilmente em sua morfologia. Os principais hospedeiros desta sarna são todos os mamíferos domésticos e os humanos. Todo o ciclo evolutivo dessa espécie ocorre no hospedeiro. Após o acasalamento, que ocorre na superfície da pele, a fêmea cria um túnel ou galeria permanente, paralelo à superfície da pele, usando suas quelíceras e o empódio semelhante a uma garra na frente das suas pernas frontais. Esse túnel pode apresentar até 1 centímetro de comprimento, e a escavação da pele pode ocorrer até 5 milímetros por dia. Cada túnel contém apenas uma fêmea, seus ovos e suas fezes. A maturação dos ovos leva 3 ou 4 dias. Após isso, as fêmeas começam a ovipor, 1 a 3 ovos por dia, durante um período reprodutivo de aproximadamente 2 meses. 3 ou 4 dias após a ovoposição, as larvas de 6 pernas eclodem dos ovos. A maioria das larvas irá se arrastar para fora dos túneis para a superfície da pele, enquanto algumas permanecem dentro deles, onde continuam seu desenvolvimento. 2 a 3 dias depois, a larva muda e torna-se uma protoninfa. Durante esse tempo, a larva e a ninfa encontram abrigo e comida nos folículos pilosos. A protoninfa muda e torna-se tritoninfa. Após alguns dias, muda novamente para tornar-se um adulto. Os adultos de ambos os sexos começam a se alimentar e escavar a superfície da pele, o que cria pequenas bolsas de até 1 milímetro de comprimento na pele. Apesar de suas pernas curtas, os adultos são altamente móveis, capazes de percorrer até 2,5 centímetros por minuto. O ciclo evolutivo completo, de ovo a adulto, leva entre 17 e 21 dias, mas pode ser tão curto quanto 14 dias. Durante esse período, as taxas de mortalidade são altas, com apenas 10% dos ácaros que eclodem dos ovos completando seu desenvolvimento. Os sinais clínicos de um animal acometido são prurido intenso, causando lesões agudas e crônicas, sendo as agudas máculas, que são manchinhas vermelhas na pele, pápulas, um processo inflamatório, e pústula, uma lesão com pus, e lesões eritomatosas, que são placas vermelhas. Já as lesões crônicas são a alopécia, que é a perda de pelo devido ao prurido. Em relação à sua patogenia, nos cães, os locais de predileção dos ácaros são as áreas com pelos finos, tais como as orelhas, focinho, face e cotovelos. Mas, como em outras sarnas, infestações graves podem se estender por todo o corpo. Após a infecção primária, os cães começam a se coçar dentro de 1 semana com frequência, antes que as lesões sejam visíveis. Em casos que são negligenciados por alguns meses, toda a superfície da pele pode estar envolvida. Os cães se tornam progressivamente fracos e emaciados. Um odor forte e azedo é uma característica notável dessa forma de sarna. Já nos gatos, a sarna sarcóptica é rara. Nos poucos casos relatados, as alterações foram similares àquelas na infecção por notoedres, com perda progressiva de pelos das orelhas, face e pescoço, se estendendo para o abdômen. Quanto ao diagnóstico, ele se baseia na observação clínica, no histórico do ambiente onde o animal convive e contato com outros animais, mas também deverá ser confirmado pelo exame microscópico de raspado de pele. Muitas vezes, apesar do animal ser portador,
o ácaro não é encontrado no referido exame. Este fato não deve ser suficiente para excluir a doença, pois o número de ácaros em relação à área de pele atingida é pequeno, o que faz com que muitas amostras de raspagem sejam negativas. Uma observação que pode auxiliar no diagnóstico é que a coceira continua apesar do uso de tratamentos com esteroides. O controle se dá com base na localização protegida do parasita, a duração do ciclo evolutivo e na necessidade de matar todos os ácaros. Além disso, os cães devem ser banhados semanalmente com preparações acaricidas por 4 semanas, ou mais tempo se for necessário, até que as lesões tenham desaparecido. Por ser uma sarna altamente contagiosa, os cães afetados devem ser isolados e deve-se explicar aos proprietários que cura rápida não deve ser esperada. Para assegurar que um surto seja contido, se possível, todos os cães no perímetro devem ser tratados. Em cães gravemente afetados, corticoides orais ou parenterais são valiosos para a diminuição do prurido e também para evitar mais escoriações. Quanto aos tratamentos e profilaxia do animal, é obrigatório e deve ser indicado pelo médico veterinário orientar o tutor quanto aos cuidados necessários à saúde do animal e à higienização do ambiente, evitando assim reinfestação do animal e das pessoas em contato. Dessa forma, o médico veterinário agirá como difusor de instruções para a saúde da população sobre o conceito de saúde única. Podem ser utilizados desinfectantes à base de hipoclorito de sódio ou de formalina e o vaporê. A ivermectina, mibemicina, amitraz, moxidectina e selamectina são eficazes e podem ser associados a antibióticos sistêmicos para combater a piodermatite. Vale lembrar que algumas raças são intolerantes à ivermectina. Em geral, a resposta ao tratamento é excelente e os animais se recuperam completamente. Os ácaros do gênero Notoedras são encontrados nas orelhas dos mamíferos. Mais de 20 espécies de Notoedras foram descritas, porém, 3 espécies são de interesse veterinário, e uma muito importante, a Notoedras cat. Os principais hospedeiros dessa espécie atingem majoritariamente gatos, mas ocasionalmente infestam cães ou coelhos, também gatos selvagens, raposas, canídeos, civetas e humanos. As características morfológicas desse ácaro são ânus dorsal, corpo globoso, com tamanho variando de 0,1 a 0,25 mm, e nas patas 1, 2 e 4, os machos possuem ventosas, já as fêmeas possuem ventosas na primeira e na segunda. Face dorsal com escamas rombas e os pedicelos são longos e não articulados. As escamas dorsais são arredondadas e dispostas transversalmente. A abertura anal é nitidamente dorsal e não posterior. O ciclo evolutivo dessa espécie é similar ao de Sarcoptes, exceto pelo fato de que as fêmeas, na derme, normalmente são encontradas agrupadas. A fêmea fertilizada escava um túnel nas camadas superiores da epiderme, se alimentando de líquido que extravasa dos tecidos lesionados. Os ovos são colocados dentro desses túneis e eclodem em 3 a 5 dias, e a larva de 6 pernas rasteja até a superfície da pele. Essas larvas, por sua vez, escavam as camadas superficiais da pele para criarem bolsas de muda, onde os estágios de ninfa e adulto se completam. O desenvolvimento de ovo a adulto leva entre 6 e 10 dias. Os machos adultos então emergem e procuram pela fêmea na superfície da pele ou em uma bolsa de muda. Após a fertilização, as fêmeas ou produzem novos túneis ou ampliam sua bolsa de muda. Novos hospedeiros são infectados por contato, provavelmente por larvas, já que essas estão presentes em regiões mais superficiais da pele que os demais estágios. Os sinais clínicos que envolvem essa sarna são lesões aparentes na borda das orelhas e cabeça, pele espessada, com crostas nas bordas das orelhas e lesões escamosas e secas. Além disso, prurido intenso. Sobre a sua patogenia, a Notoedras cat tipicamente se interna no extrato córneo e no extrato germinativo, ocasionalmente invadindo folículos pilosos e glândulas sebáceas, causando hiperkeratose e espessamento da derme. A infecção surge como lesões secas, incrustadas, seborreicas na extremidade das orelhas e na face, com pele espessada e coriácea.
Com o prurido intenso, pode haver escoriações graves da cabeça e do pescoço por se coçarem. Em casos típicos, as lesões aparecem primeiramente na região medial da pinna das orelhas e então se disseminam rapidamente sobre as orelhas, face, pálpebras e pescoço. Ela pode se disseminar para os pés e para a cauda por contato quando os gatos se lambem e dormem. O seu diagnóstico pode inicialmente se basear no prurido intenso, na localização das lesões e na disseminação rápida para envolver todos os gatinhos ou toda a ninhada. A confirmação é conseguida encontrando os ácaros em raspados de pele. Para o seu controle e profilaxia, todos os animais contactantes devem ser tratados e as camas substituídas. O tratamento da sarna notoédrica é semelhante ao da sarna sarcóptica, medicação tópica, com banhos com produtos específicos ou sistêmica, via oral, injetável ou pipetas, podendo durar em média de 4 a 6 semanas o tratamento, dependendo da medicação utilizada. O gênero Chenemidocoptes é o único gênero de ácaro escavador que parasita aves domésticas e é semelhante a Sarcoptes em muitos atributos. Esse gênero apresenta 5 espécies de importância veterinária em aves e pássaros domésticos, sendo a espécie Chenemidocoptes galine a mais importante. Em relação à morfologia, esses ácaros apresentam corpo globoso, patas curtas e as 4 patas anteriores são maiores que as patas posteriores. Face dorsal desprovida de espinhos, o gnatossoma é curto e largo e na superfície dorsal do corpo há a presença de mamelões que são estrias e escamas irregulares no formato arredondado. Apódemas do primeiro par de patas é em formato de lira. Os machos possuem ventosas e cerdas longas nos 4 pares de patas. Já as fêmeas não possuem ventosas. Além disso, o pedicelo é curto. Apresentam também ânus terminal e a cada lado cerdas. Nas camadas superficiais da epiderme, a fêmea fertilizada forma uma galeria e se alimenta do líquido que extravasa dos tecidos afetados. As fêmeas são ovovíparas e originam larvas hexapodes. Essas larvas emergem para a superfície da pele e formam, por meio da escavação, bolsas de muda, onde ocorre a mudança para protoninfa, tritoninfa e adultos. O macho adulto procura pela fêmea na superfície da pele ou em uma bolsa de muda. Quando fertilizada, as fêmeas criam novas galerias ou aumentam sua bolsa de muda. Todo o ciclo de vida desse ácaro ocorre no hospedeiro e por volta de 17 a 21 dias se completa. Os principais hospedeiros desta sarna são aves e pássaros domésticos, como por exemplo galinhas, perus, fazões, gansos e canários. A espécie Chenemidocoptes galine apresenta grande importância para a medicina veterinária. Os sinais clínicos são escavação das hastes das penas, irritação, dor intensa, e isso faz com que as aves retirem suas próprias penas do corpo. Essa condição é chamada de prurido deplumante e ela caracteriza-se pela presença de ferimentos intensos e perda de penas em grandes áreas do corpo. As penas caem, se quebram ou são retiradas pelas aves, e os ácaros podem ser encontrados encravados nos tecidos da base da haste das penas, ocasionando descamação, papulas e espessamento da pele. Em relação à patogenia, as partes do corpo frequentemente infestadas são cabeça, pescoço, dorso, abdômen e parte superior das pernas. Além disso, os casos graves podem resultar em perda de peso excessivo e morte. Quanto ao diagnóstico, ele se baseia no raspado de pele obtido na margem das lesões ou por meio do exame de organismos encontrados nas hastes das penas. O controle se dá através da realização da pulverização com acaricida. O tratamento das aves pode ser realizado com ivermectina e para a eliminação total dos ácaros podem ser necessárias 2 a 3 doses em intervalos de 10 dias.
A ivermectina pode ser aplicada na pele, atrás do pescoço, ou por via oral ou injetável. Já no caso de aves individuais, podem ser feitas aplicações tópicas repetidas de parafina, sendo também eficaz. O emprego de medidas profiláticas é de suma importância, como a higienização diária do recinto e comedouros, a oferta de uma alimentação de qualidade, quarentena para as aves recém-adquiridas, além da oferta de um ambiente que minimize o estresse do cativeiro. As espécies do gênero Demodex são ácaros especializados que vivem nos folículos pilosos e glândulas sebáceas de uma grande variedade de animais domésticos e selvagens, incluindo humanos. Várias espécies deste gênero são de interesse veterinário. Alguns exemplos: Demodex bovis, Demodex cat e principalmente Demodex canis. Em relação à morfologia, as espécies do gênero Demodex possuem o corpo alongado e afunilado e medem até 0,1 a 0,4 milímetros de comprimento, com 4 pares de pernas que terminam em garras pequenas e rombas nos adultos. Seu corpo possui 2 segmentos, o cefalotórax, ou prossoma, e o abdômen, ou opistossoma. O prossoma engloba o gnatossoma, onde se localizam as peças bucais, e o podossoma inclui 4 pares de patas nos adultos e nas ninfas e 3 pares no caso das larvas. O podossoma é a região intermediária que possui 4 pares de patas curtas e grossas, cada uma formada por 3 artículos. As patas localizam-se na porção anterior do corpo, de modo que o opistossoma ocupa metade do comprimento total. A última parte é o opistossoma, que é longo, afunilado, com estrias transversais em formato de anel. É no início desta parte que se pode observar o poro genital. A vulva da fêmea apresenta uma fenda e encontra-se na face ventral. Já o macho possui o orifício genital localizado na face dorsal. Em relação ao ciclo no hospedeiro, as espécies do gênero Demodex geralmente vivem como comensais na pele e ocupando os folículos pilosos e glândulas sebáceas. As fêmeas põem cerca de 20 a 24 ovos fusiformes nos folículos pilosos, que dão origem a larvas hexapodes, nas quais as pernas curtas terminam em uma única garra tridenteada. Apresentam estágios octapodes de protoninfa, tritoninfa e adulto. Esses migram mais profundamente na derme, onde o folículo pode abrigar todos os estágios do ciclo evolutivo simultaneamente. O ciclo evolutivo se completa em 18 a 24 dias. Cada folículo ou glândula pode conter um grande número de ácaros e em uma postura característica de cabeça para baixo. Espécies de Demodex não sobrevivem fora do hospedeiro. Os principais hospedeiros desta sarna são cães, gatos, bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos e até o homem. Sobre os sinais clínicos. Em infecções iniciais, existe uma rápida perda de pelos da face e dos membros torácicos, seguida por espessamento da pele. A infecção ela pode se resolver espontaneamente ou se disseminar por todo o corpo. Uma característica comum de todos os tipos de sarna demodécica é a ausência de prurido, porém, isso não é universal. Em relação à patogenia, geralmente os ácaros Demodex não são patogênicos, pois em pequenas quantidades fazem parte da fauna normal da pele. Em quantidades exacerbadas, podem causar doença clínica significativa. Nos cães, esses ácaros podem causar sarna demodécica ou demodicose. No início da infecção, há uma rápida perda de pelos na face e membros torácicos, seguida por espessamento da pele. A demodicose escamosa é uma lesão menos grave. Há um espessamento da pele e, em alguns casos desse tipo, apenas a face e as patas são afetadas. A demodicose postular ou folicular é a forma grave e ocorre a invasão bacteriana das lesões, com frequência por estafilococos. A pele se torna enrugada e espessada, com pústulas pequenas, das quais soro, pus e sangue extravasam, com o nome comum de sarna vermelha. Os cães afetados apresentam um odor forte, sendo nesse caso necessário um tratamento prolongado, e os animais sobreviventes podem ficar gravemente desfigurados, e algumas vezes os proprietários solicitam a eutanásia do animal. Quanto ao diagnóstico,
é através da realização de raspados profundos para encontrar os ácaros nos folículos e glândulas. Para ser eficaz, se realiza uma prega com a pele e aplica-se uma gota de parafina líquida, raspando até que apareça sangue capilar. O teste da fita também pode ser realizado. Se trata de um método simples e de grande valor. Além disso, é menos doloroso para o animal. A fita deve ser colada e descolada várias vezes em diferentes regiões do corpo do animal. Posteriormente, a fita é posta sobre uma lâmina de vidro e o material é observado no microscópio óptico para constatar ou não a presença de parasitas. Além disso, em caso de animais inquietos ou agressivos, pode-se realizar o tricograma, que também se trata de um método eficaz em que alguns pelos são arrancados no sentido do crescimento com o auxílio de uma pinça hemostática e se faz o uso de uma gota de óleo mineral para uma melhor aderência e visualização em microscópio. Quanto ao controle e profilaxia, o acaricida mais utilizado é o amitraz. Como a localização dos ácaros é profunda na derme, os acaricidas aplicados topicamente devem ser repetidos. Na sarna escamosa localizada, a recuperação pode ser esperada entre 1 a 2 meses, mas na forma postular generalizada, a recuperação irá ocorrer em pelo menos 3 meses. O tratamento de demodicose canina generalizada pode ser realizado com ivermectina oral injetável a 250 a 300 micrômetro por quilo, milbemicinas 2 mg por quilo e moxidectina 400 micrômetro por quilo. Todos foram usados com sucesso. A ivermectina e moxidectina devem ser iniciadas a doses menores. Como medida de prevenção, deve-se evitar sempre que possível o uso de fármacos imunossupressores e também realizar a castração de machos e fêmeas que manifestaram a doença. O gênero Otodex tem como morfologia o seu corpo ovoide, que é constituído pelo capítulo e por um idiossoma, onde se inserem pré-tarsos não articulados com pequenos pedículos que contêm ventosas em forma de copo no primeiro e no segundo par de patas nas fêmeas e em todos os pares nos machos. Nas fêmeas, o quarto par de patas é muito curto e o terceiro e quarto par de patas terminam com setas em forma de chicote. Já os machos têm a terceira pata mais robustas que as demais, com ventosas nos 4 pares de patas, enquanto as fêmeas somente nas patas 1 e 2. Além disso, possuem pedicelos társicos, curtos, robustos e não segmentados, e o ano é terminal na zona posterior. Quanto ao ciclo, as espécies do gênero Otodex não escavam galerias e vivem nas camadas superficiais da pele, causando a formação de crostas espessas. O ciclo de vida dessa espécie se divide em ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto. A fêmea coloca os ovos no canal auditivo e, após a incubação de 4 dias, eclodem as larvas que possuem 3 pares de patas. As larvas alimentam-se ativamente por 3 a 10 dias e mudam para protoninfas, que possuem 4 pares de patas. Após um período de 4 a 5 dias, as protoninfas mudam para deutoninfas. O ciclo completo de ovo a adulto dura em média 3 semanas. Os ácaros de ouvido são prolíficos. Em um curto espaço de tempo, a infestação pelo ácaro pode se tornar grave. Os principais hospedeiros destas sarnas são cães e gatos, e os sinais clínicos persistentes são o ato de sacudir a cabeça, prurido no ouvido, trauma ou alopecia na pina, eritema e ulceração no canal auditivo, e excesso de cerúmen com aspecto de crosta espessa. Em relação à sua patogenia, nos gatos, inicialmente ocorre a formação de exudato seroso, acastanhado no canal auditivo, que fica repleto de crostas, que serve de abrigo para os ácaros. Infecção bacteriana secundária pode resultar em otite purulenta. Quanto ao seu diagnóstico, deve-se observar o comportamento do animal, presença de exudato, depósitos de serosos escuros no canal auditivo, exame laboratorial, podendo encontrar o ácaro em material colhido do canal auditivo e observação do ácaro in situ, com o uso de otoscópio. Em relação ao seu controle, usa-se gotas otológicas, que são compostas de acaricida, mais antibióticos, fungicidas, corticosteroides e anestésicos locais. Deve-se instilar por 10 a 14 dias e tratar todos os cães e gatos que mantêm contato com o animal acometido. Em relação à sua profilaxia, se existirem animais coabitantes, estes também devem ser tratados e o ambiente, material das camas e brinquedos desinfectados. Maior frequência de limpeza do canil com material desinfectante e uso de indectocida na prevenção de infestação. O gênero Psoroptes
Apresenta peças bucais pontiagudas, corpo oval de até 0,75 mm de comprimento, não tem espinhos dorsais, o gnatossoma é proeminente, a abertura genital da fêmea é em U invertido, ventosas no macho, tubérculos abdominais arredondados nos machos. As patas são bem desenvolvidas e mais compridas, projetando-se além da margem do corpo. O pré-tarso é triarticulado com ventosas na extremidade. O pedicelo, társicos, são longos e triarticulados. Em relação ao ciclo no hospedeiro, as espécies do gênero Pissoroptes não escavam galerias e são superficiais. Esse parasita passa todo o seu ciclo de vida em um hospedeiro e apresenta 5 estágios em seu ciclo de vida, sendo estes: ovo, larva, com 3 pares de pata, 2 estágios de ninfa, protoninfa e tritoninfa, e finalmente machos e fêmeas adultos. As ninfas e os adultos têm a característica de apresentarem 4 pares de patas. O ciclo de vida é de aproximadamente 11 a 19 dias em condições ideais. Os ácaros adultos podem viver por 40 dias. Os principais hospedeiros desta sarna são ovinos, equinos, coelhos e ruminantes. Em relação aos sinais clínicos, apresentam pequenas vesículas com exudato seroso, prurido, trechos de lãs mais claras, perda da lã em grandes áreas e perda de peso. Na forma sintomática, no conduto auditivo, os animais são geralmente inquietos, abanando a cabeça e demonstrando sinais de desconforto, além de serem observadas quantidades aumentadas de cerume, crostas, secreção purulenta, além de um material grumoso marrom que obstrui o canal auditivo. Sobre a patogenia, a sarna pissorótica dermatose leva à irritação da pele dos animais, que se mordem e coçam para aliviar, o que desencadeia a formação de crostas, lã e pelos ficam emaranhados e aglutinados. Causam prurido intenso, pápulas, escoriações e lignificação. As lesões podem cobrir quase todo o corpo. Infecções bacterianas secundárias são comuns em casos graves. Desencadeiam quadros de anemia, taquixia e podem vir a óbito. Em relação ao diagnóstico, pode ser realizada a observação clínica e o histórico dos animais suspeitos, sendo então confirmado pela presença dos ácaros em raspados cutâneos. Sobre o controle e a profilaxia, as infestações de Pissoroptes podem ser controladas e erradicadas por meio de farmacologia injetável, como injeções de ivermectina, doramectina ou moxidectina, bem como através de acaricidas administrados em mergulhos ou sprays. A quarentena desses animais é indicada para evitar a propagação destes ácaros no rebanho e no meio ambiente. São recomendados também os banhos sarnicidas dos animais acometidos com produtos ectoparasiticidas específicos. Segregar o animal acometido de contactantes é outra medida importante para impedir que o animal transmita a outros animais saudáveis ou se reinfecte nos casos de contato com animais parasitados. O gênero Coreoptes apresenta como características morfológicas tamanho de 0,3 a 0,6 mm, machos com ventosas em todas as patas e com tubérculos abdominais. Pedicelo é curto e simples, sem segmentação. O gnatossoma é arredondado, tão longo quanto largo. As fêmeas apresentam ventosas nas patas 1, 2 e 4. Em relação ao ciclo no hospedeiro, esses ácaros são superficiais e possuem ciclo biológico que se prolonga por 2 a 3 semanas, podendo viver fora do hospedeiro por apenas poucos dias. Os ovos são depositados nas crostas da superfície da pele e após 3 a 5 dias de incubação dão lugar às larvas. Essas larvas se alimentam durante um período variável, 3 a 12 dias, passando para o primeiro estágio ninfal, protoninfa. A protoninfa, em 3 a 5 dias, se transforma em deutoninfa, que caracteriza o segundo estágio ninfal. Passado um período de mais de 3 a 5 dias, ela sofre a última muda, passando para a fase adulta. Todos os estágios do ciclo biológico nutrem-se de escamas soltas e outros fragmentos cutâneos.
Os principais hospedeiros desta sarna são bovinos, equinos e ovinos. Em relação aos sinais clínicos, os hospedeiros podem ser assintomáticos com baixa densidade de ácaros presentes e, portanto, atuam transferindo os ácaros para outros animais. As reações nos hospedeiros são induzidas quando os números aumentam para milhares de ácaros por hospedeiros. Crostas ou escamas se desenvolvem na pele das regiões inferiores do corpo. Há alguma exudação e formação de crostas nos membros e parte inferior do corpo, mas na maioria dos casos elas não se disseminam por uma área ampla. Os animais infectados podem bater fortemente o pé ou arranhar as áreas infectadas. Provavelmente, a maioria dos ácaros serão encontrados na região inferior dos membros, especificamente na quartela e coroa do casco. Sobre a patogenia, em bovinos ocorre no pescoço, cauda, úbere e patas. Normalmente, apenas alguns animais do rebanho são clinicamente afetados. As lesões tendem a ser discretas e localizadas, com lenta disseminação. Causa prejuízos pelas lesões no couro devido ao prurido. Nos ovinos, ocorre principalmente nas patas, pode se disseminar para a face e outras regiões, mas pouco dano é provocado. Casos graves, esporádicos, apresentam dermatite pustular, com enrugamento e espessamento da pele. Acometimento da pele do escroto pode comprometer temporariamente a espermatogênese. Em equinos, surgem lesões crostosas na pele das patas abaixo dos joelhos e jarretes. Irritação e prurido, especialmente à noite, levam à ocorrência de traumatismos localizados. O diagnóstico da sarna é feito através do histórico da doença, dos sinais clínicos e visualização microscópica de ácaros em movimento e confirmação laboratorial através da detecção e identificação do ácaro em raspados de pele. Em relação ao controle e profilaxia, os banhos usados para a sarna pseróptica em bovinos também são efetivos contra corióptes. Eles devem ser repetidos a intervalos de 2 semanas. Ivermectina, doramectina, eprinomectina e moxidectina aplicadas topicamente como Polron também são efetivas contra a sarna corióptica. Avaliações regulares do rebanho e quarentena dos animais infectados podem ajudar a controlar a frequência e extensão das lesões.